A paz do Senhor, meu querido irmão, amigo, professor de escola bíblica dominical. Que alegria estarmos estudando essa lição tão importante, que é a lição bíblica da nossa escola dominical, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esse trimestre nós estamos estudando então sobre a Bíblia Sagrada. E a lição de número 5, 30 de janeiro de 2022, já estamos no final do mês de janeiro, primeiro mês aqui do ano de 2022, tem como tema como ler as Sagradas Escrituras. E o nosso texto áureo está aqui em Atos, capítulo 8, versículo 30. Eu acho muito lindo esse episódio com o eunuco da rainha etíope e Filipe. Ele diz assim: "E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês?" Atos 8:30. E a nossa verdade prática diz assim: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Tá? Elas auxiliam, mas não é a chave final. Né? Bom, a nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 8, versículos 26 a 30, que é o contexto, na verdade, do nosso texto áureo. Eu gosto muito dessa expressão, entendes tu o que lês? Tem um livro de um missionário muito bonito, e o nome é esse, entendes tu o que lês? Né? Que é a pergunta que o evangelista Filipe fez ao eunuco. Então, em Atos 8, você encontra a historicidade, a narrativa do eunuco etíope. Eu admiro esse eunuco, porque ele não era judeu, ele era prosélito. Ele sai então do nordeste da África, passa pelo corredor sírio-palestino até chegar em Jerusalém para adorar. Ele tinha o rolo do profeta Isaías, então ele devia ser um funcionário rico, né? Um funcionário importante, e era mesmo. Uns falam que esse era um eunuco da rainha, outros falam que era o tesoureiro mor, não importa, era um oficial da rainha e tinha recursos, porque ele foi a Jerusalém. E agora ele está retornando para o seu país, lendo o livro do profeta Isaías. Olha que coisa linda. Né? Então era uma pessoa diferenciada. Né? Bom, então você lê em Atos capítulo 8, entre os versículos 26 e 40, esse contexto. Provavelmente era o mordomo mor, ou tesoureiro mor, né, da rainha. Era um alto funcionário da rainha Candace. Segundo a tradição, o nome da rainha era Candace. Por que a gente sabe isso? Porque é um título das rainhas da Etiópia. O grego é Kandake, que para nós ficou Candace. É uma expressão etíope, mas especificamente da região da Núbia. O eunuco etíope, então, era um peregrino que voltava da cidade de Jerusalém. Então você vê que era um homem de fé. Esse homem já era um convertido, ele precisava aceitar Jesus só. Por isso que logo ele se batiza. Então, tem gente que quer pegar esse assunto para falar, tá vendo, a pessoa se converteu, você já pode batizar. Irmão, Jesus falou que tem que discipular a pessoa. Mas então por que o eunuco não houve necessidade disso? Ele já vinha lendo o rolo do profeta Isaías. Mas era um homem que já não era idólatra, era liberto, só precisava ser batizado basicamente, liberto da idolatria, né? Não é igual um grego lá da cidade de Corinto, que era envolvido com a sagrada prostituição, com os vícios, com os rituais pagãos, completamente diferente, né, irmão? Esse eunuco é quase que igual um filho de crente, né? Que é criado na igreja, depois é só batizar mesmo. Então cada caso é um caso. Tem gente que pinça a história do eunuco e quer aplicar em ambientes que não tem condições. A pessoa, coitada, vem toda arrebentada do mundo, precisa de um discipulado, precisa entender o que é evangelho. Senão ele não vai crer. Ele vai crer no quê? Se ele nem sabe de nada da palavra. E é por isso que a gente não batiza criança, porque a criança não sabe, coitada. Tem que ter consciência. Tá? É a mesma ideia. Então não pode pegar esse texto para dizer que pode batizar qualquer um, mesmo sem discipulado. Não. O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías.
Ele estava vindo da onde? De Jerusalém. Ele tinha ido até Jerusalém. Então, ele era um crente, só que não conhecia Jesus. Era igual um judeu, um prosélito, ou um temente, né? Então, o eunuco etíope era um peregrino que voltava da visita da cidade santa de Jerusalém. E no caminho, então, de Gaza, ele tem esse encontro com Filipe. Filipe, ele está lendo a Bíblia, Filipe pergunta para ele: entendes o que lê? Você está entendendo o que o profeta Isaías estava falando? Ele falou: não, eu não consigo entender se alguém não me explicar. Filipe falou para ele: você é Jesus, é o servo sofredor. Aí falou de Jesus, ele aceitou a Jesus de todo o coração. Então, ele mesmo falou: tem algum impedimento que eu seja batizado? Porque eu criei, né, aqui na palavra. Falou: não, não há impedimento não. Aí Filipe batizou ele, tá, no caminho. Então ele já foi batizado para criar a igreja na Etiópia, né? Interessante que aqui Lucas, né, que conta esse caso em Atos, e isso ocorre imediatamente antes da conversão do apóstolo Paulo, né? Antes que ele fala, porque aí já no capítulo 9 é que vai falar da conversão de Paulo. E no entanto, esse eunuco é um gentil, né? Você vê que o evangelho já estava chegando, né? Então Filipe, é claro também que você precisa entender que não há uma ordem cronológica, né? O Lucas, ele vai narrando informações que ele presenciou, que ele tinha conhecimento, né? Bom, em Atos 8, então, narra essa história da conversão do eunuco. Filipe é o evangelista, pai de 4 filhas profetas, né? Ele saiu de Samaria, onde Deus usou para promover o grande avivamento na cidade de Samaria, a conversão de muitas pessoas com prodígios, e foi trasladado pelo Espírito para caminho do deserto de Gaza. É ali então que ele encontra o tesoureiro Mor, o eunuco, ou oficial aí da rainha, que lia o profeta Isaías. É o capítulo 53, né? Ele fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É o servo sofredor. Filipe faz a pergunta: entendes o que lê? O eunuco então explica. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar, né? Como crerão se não há quem explique, né? Nesse pequeno diálogo, então, emergem 2 perguntas de fundo interpretativo. Primeiro, entendes o que lês? E segundo, como poderia, disse ele, se ninguém me explicar? Né? Então essas são perguntas geradas pelo anseio de aprender, assimilar com profundidade o contexto do texto, né? Ou o conteúdo. Quando Filipe se propõe a explicar ou tornar claro o texto bíblico para o eunuco, ele se coloca então na posição de exegeta, de hermeneuta. Filipe conduz o eunuco para a leitura do texto e em seguida expõe o conteúdo claro. Olha, se trata do Senhor Jesus, né? E aí vem a pergunta que Jesus mesmo colocou. Pergunta não, afirmação. Quem crer, uma declaração de Jesus, quem crer e for batizado será salvo, né? Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, tem uma reflexão muito importante que eu quero ler com você. Paulo escrevendo, ele diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? É uma interrogação. E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 18. Então, eu fecho o comentário do textual com essa reflexão paulina escrevendo aos Romanos. Como crerão se não há quem pregue? Como irão se não há quem envie? Então a igreja, ela tem que ser uma instituição missionária, uma instituição evangelista. Infelizmente, muita gente dá muito espaço para festas, para coisas materiais, e esquece do essencial: consagração, jejum, projetos de evangelização, salvação de almas. Irmãos, a vontade de Deus é que haja salvação de almas.
levar a palavra para a salvação. Às vezes a pessoa fica muito preocupada em ficar organizando festa, encontros, mas esse negócio tem no mundo também. O que o mundo não tem é o sobrenatural de Deus, é o poder da palavra transformadora do Calvário, graças a Deus. Vamos para a introdução? A leitura e o estudo das Escrituras é um dever e ao mesmo tempo uma bênção, um privilégio. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Não é só ler. Não está escrito na Bíblia, sim, mas tem que viver a palavra, né? Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não ouvintes esquecidos. E às vezes esquecidos e iludidos por falsos discursos. Nessa lição, então, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação da Bíblia Sagrada. Então, o primeiro ponto aqui da lição: a Bíblia precisa ser interpretada. 1.1. A importância, então, da exegese. O termo exegese vem do grego ex, que traduz fora, e agen, sentido de guiar. Trazer para fora para guiar, né? Literalmente, guiar para fora. Isso é, extrair a intencionalidade daquela expressão. O que aquela palavra quis dizer? Porque hoje tem gente que inventa cada coisa, irmão. Misericórdia. Às vezes não tem nada a ver aquilo e ele vai pregar sobre um assunto que não tem a ver. Por falta, então, de fazer uma leitura, respeitar os contextos. Você sabe, eu sou professor de história, professor de geografia bíblica. Eu já vi gente pregando que Jonas foi vomitado na praia de Nínive. Meu irmão, que erro geográfico, né? Nínive não tem praia. Como que foi vomitado na praia de Nínive? Não, Jonas foi vomitado na praia do Grande Mar, que é o Mar Mediterrâneo, possivelmente em Jope, né? Ou Jafa, e foi até a capital do Império Assírio, que na época era Nínive. Mas não tem jeito de ter sido vomitado na praia. Nínive é uma cidade do interior, não tem praia em Nínive. É uma coisa a pessoa falar que chegou de navio em Belo Horizonte. É como? Não tem jeito. Então ele teria que chegar de navio em Santos e ir até Belo Horizonte. Ou alguma outra cidade portuária, no Rio de Janeiro, etc. Então o erro aí foi que ele não estudou geografia, né, irmão? Então aí acaba falando uma bobagem. Então olha a importância da geografia bíblica, por exemplo, né? Um exemplo apenas. Então, é importante o aluno ter temor de Deus, né? Ler a Bíblia com temor, não para simplesmente atacar os outros, ó, que está escrito aqui, sim, mas você vive isso, porque a Bíblia, irmão, ela foi isso primeiro para a minha vida, né? Eu não posso pegar um versículo para atacar os outros, isso é para você primeiro. Primeiro é para você, depois que é para os seus ouvintes, né? Então, por exemplo, estudo das línguas bíblicas, dos fatos bíblicos, da cultura ou da geografia e dos recursos literários usados no texto sagrado, eles cooperam na compreensão do real significado das palavras escritas na Bíblia. Efésios 3, 10, 18. 1.2. As limitações dos leitores, né? Então, nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos, de alguma maneira, interpretando ela, né? Isso porque todos os leitores são também intérpretes. Olha aqui, explicação interessante. Todos os leitores são também intérpretes. Mas essa era a intenção de Lutero, até de alguns teólogos mais ligados ao humanismo, como Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele fala que o sonho dele era ver toda dona de casa lendo a Bíblia. Então, ser traduzidos nas línguas nacionais de cada pessoa, para que a pessoa pudesse ler, interpretar e viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a intenção do escrito inspirado por Deus, em virtude do quê? Da nossa inclinação pecaminosa, irmão, que nos induz às vezes a erro. Então nós precisamos usar métodos sadios que auxiliem na interpretação da Bíblia. Aqui no Brasil, alguns anos atrás, uma pessoa que se autodenominava pastor,
saiu com uma história, isso passou até no Fantástico, irmão. Olha que situação, nesse programa da Rede Globo, diz que o homem ia adulterar com uma mulher lá, dizendo que a Bíblia falava que era para ele adulterar. Ide e adultera com a mulher, ou ide com a mulher e adultera. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz: ide a mulher adúltera, não é adultera. E ele lhe adultera. Aí até o repórter da Rede Globo lá leu para ele e falou assim: mas aqui está escrito adúltera, mulher adúltera. Não é para adulterar com a mulher, é para ir lá a mulher adúltera. A gente precisa ver que é uma pessoa completamente despreparada, desqualificada, irmão. Interpretando a Bíblia na cabeça dele. Mas é uma pessoa, irmão, que vive na pecaminosidade e quer justificar seus atos depravados. Tem gente assim também, só porque ele, a opção sexual dele é da homossexualidade, ele fica procurando na Bíblia um versículo para justificar a prática dele. Mas a Bíblia condena, irmão. Não tem jeito de você querer encontrar. Não, uma vez que Davi era amigo de Jonas. Sim, mas os homens antigos eram amigos, mas o que tem uma coisa com outra? Não, mas ele fala: meu amor por ti é maior do que as mulheres. Claro, as mulheres naquela época eram consideradas coisas e objetos. Então era maior mesmo, porque era maior qualquer objeto. O amor, o respeito fraternal dele. Quer dizer, aí a pessoa pensa esse versículo e tenta justificar só porque ele tem essa prática. Não, senhor, não pode fazer isso não. A Bíblia condena essa prática da homossexualidade. A Bíblia condena, irmão. Mas eu não concordo. Então, o problema é seu, você não é obrigado a concordar. A Bíblia condena muitas práticas, não é só essa. Existem muitas práticas que a Bíblia condena. Agora a pessoa, coitada, só porque ela não consegue viver de acordo com a palavra de Deus, ela acha que tem que procurar na Bíblia alguma coisa para justificar a condição de pecaminosidade dela. Não pode ser assim. Tá? Então, a Bíblia condena, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o adultério. A Bíblia condena o adultério, irmão. Agora a pessoa vem com história: não, é só porque ele é adúltero. Aí quer achar um jeitinho. Não, irmão, a Bíblia condena essa prática. Infidelidade conjugal é condenado pela Bíblia. Mas veja bem, Abraão teve um caso com Agar, mas é um outro contexto. Foi uma desobediência. Não, Deus não mandou ele ter um caso com Agar. Foi uma desobediência para mostrar que os homens são falhos. Agora a pessoa vai querer ir lá buscar para justificar. Não dá, né? Quer dizer, aí você vê a falsa interpretação. Isso é a falsa interpretação. Está cheio de gente assim, irmão. Só para defender o problema dele, que ele não se resolveu o problema dele com Deus, aí ele vai procurar na Bíblia alguma coisa, pinça lá. Não, você vê a Bíblia. Não, a Bíblia não fala isso. Teve uma senhora, coitada, que ela largou do marido, arrumou um outro marido, depois largou, arrumou outro. E aí ela foi lá na igreja. Aí, pastor, eu queria que o senhor fizesse meu casamento. Não, eu não posso fazer isso, irmã. A senhora largou do seu marido. Como que eu vou fazer seu casamento? Você não... A irmã já era crente. Não tem jeito, irmã. Sabe o que ela falou para mim? Olha, pastor, pensa bem, o meu dízimo é grande. Olha, irmã. Eu falei: irmã, o seu dízimo, Deus é o dono do ouro e da prata. Não tem problema, a senhora não quer trazer o dízimo porque eu não vou fazer o seu casamento. Fica à vontade. Mas tem pastor que faz. Então vá atrás de quem faz. Eu não faço. Não faço porque a Bíblia fala que não é para fazer. Como que eu vou quebrar uma palavra de Deus só para satisfazer a vontade de uma pessoa? Ainda mais não teve motivo, ela largou do marido dela, porque ela largava e arrumava outra, depois largava, arrumava outra e queria que eu fizesse o casamento. Vê se tem lógica uma coisa dessa. Eu falei: não faço não, irmã. Sabe o que ela falou para mim? Mas Salomão era casado. Irmã, meu Deus do céu. Vê se tem juízo uma mulher dessa. Pastor, mas Salomão era casado com várias mulheres, porque eu falei: meu Jesus amado. Quer dizer, uma descontextualização histórica. Falei: irmã, Salomão viveu numa época em que os casamentos eram casamentos políticos. Deus não aprovou. Tanto é que ele acabou pecando por causa disso mesmo, por causa desse tipo de relacionamento. Sabe, a pessoa, irmão, não tem juízo. Quer dizer, vai lá na Bíblia para pegar um assunto para tentar justificar a sua condição de pecaminosidade. Que é isso, irmão? Isso é uma falta de temor de Deus, né? Ao invés da pessoa orar, pedir perdão para Jesus, pedir a libertação para se libertar dessas práticas que a Bíblia condena, não.
vai querer buscar alguma coisa lá para justificar sua prática pecaminosa. Isso aí não se arrependeu, é uma pessoa até, coitada, nem sei se ela tem essa consciência, mas é uma pessoa rebelde, né? Então, a Bíblia, irmão, ela tem a sua interpretação própria, ela mesma interpreta. Tem muita coisa que ela mesma se interpreta. Você nem precisa se preocupar com isso. Agora, a pessoa não pode pegar suas inclinações pecaminosas para interpretar a Bíblia, né? Porque aí dá o que você vê aí nesse mundo, né? Tem igreja de todo tipo de coisa, mas completamente fora da Bíblia. Quer dizer, a Bíblia não é primordial naquela comunidade. A natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificam os que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acham-se na natureza da própria palavra de Deus. Então, a própria Bíblia, essa é a regrinha de ouro da hermenêutica bíblica. Qual, pastor? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra de ouro, irmão. Tá? Então, a própria Bíblia. Então, já como estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente na língua hebraica e grega, no período de 1600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Você precisa entender certos contextos históricos. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas, que precisam ser interpretadas, sob a orientação, obviamente, do Espírito Santo, né? E observando normas gramaticais, né? E contexto histórico e literário do conceito ou do momento que ela foi redigida. Então, resumindo o primeiro tópico, as Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da sua mensagem. Tá? Então, tem que ter esse bom senso. 2. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Como que os pentecostais clássicos, o que é o pentecostalismo clássico no Brasil? Basicamente, a Congregação Cristã no Brasil, que é a primeira denominação que chegou aqui no Sul, quando Luigi Francesconi desembarcou no Porto de Santos e foi para São Paulo, congregar na Igreja Presbiteriana do Brás, e depois ele foi para Santo Antônio da Platina, no Paraná. Então ali foi a primeira, que não tinha nome de congregação, né? O primeiro nome era a Igreja Pentecostal Italiana, né? Que era uma igreja, até hoje você vê que é uma igreja étnica, tem muito de italiano na congregação cristã, né? Então, 2 exemplos é a expressão irmandade, uma expressão italiana, e ósculo santo, né? O italiano que beija. Então é uma grande família, né? Por isso que tem os anciãos, aquela ideia, estrutura italiana. Então é uma igreja muito étnica. E uma igreja mais nacional, né, que é a Assembleia de Deus, que começou em Belém do Pará e veio da região norte e nordeste para o sul. A congregação fez o caminho inverso, do sul para as regiões do norte e nordeste. Por isso que ela teve dificuldade de crescer no nordeste, porque a cultura nordestina não é muito chegada a beijo entre homens, né? Mas ela quer insistir com isso, então acaba tendo um conflito. Normalmente o nordestino que se converte aqui no sudeste, em São Paulo. Depois é que vai para lá. Mas o nordestino de lá mesmo tem uma certa rejeição a esse costume de ósculo santo, né? Que é homem beija homem, eles têm uma barreira cultural, né? Não na família italiana, que isso é mais normal. Bom, a autoridade da Bíblia, então. Então, o pentecostalismo clássico, teoricamente, seria, academicamente falando, né? Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus. E também algumas igrejas que se pentecostalizaram nesse período. Aí depois já vem o chamado, academicamente, de neopentecostalismo, que nem é aceito pela teologia pentecostal. Os pentecostais não acham que essas denominações que têm por base a doutrina a tese, né, a crença na prosperidade, que isso seja novo pentecostalismo. Isso aí deve ser um desdobramento do pentecostalismo, mas não novo pentecostalismo. Mas academicamente, a academia, né, as universidades fizeram essa classificação, a gente segue essa linha, né? Mas o pentecostalismo clássico seria então a primeira onda, considerando
O escritor Paul Freston, que é um canadense que deu aula aqui em São Carlos, mas também participou aqui da Unicamp, ele trouxe essa ideia de ondas, que não é uma novidade dele. Tem um autor mexicano que já falava das ondas, mas seria a ideia de que o pentecostalismo está dividido em 3 ondas. A primeira onda seria então os clássicos, a Congregação e a Assembleia de Deus e algumas igrejas que se pentecostalizaram, que se caracterizaram pelo culto do batismo no Espírito Santo, com a evidência de línguas estranhas e os usos e costumes que são muito fortes nesses grupos. A segunda onda é da década de 50, que são as igrejas nacionais, Deus é amor, o Brasil para Cristo, e o Evangelho quadrangular entraria, mas a característica dela já não seria tanto a glossolalia, mas sim a cura divina. Você lembra que o Manuel de Melo, com os grandes movimentos de evangelismo, com os cultos nas tendas, nas praças, que surgiu a Igreja Brasil para Cristo, se caracterizou então pelo uso do rádio, no caso da Deus é Amor, e pelas curas milagrosas. E a terceira onda do pentecostalismo então seria da década de 70 para frente, que tem 2 curiosidades, né? Primeiro, o uso da televisão. Já a característica seria a teoria da prosperidade ou doutrina da prosperidade, e elas vieram de um mundo carioca, né? Do Rio de Janeiro, que é a Igreja Universal, a Igreja da Graça. Elas já vêm do Rio, né? A segunda onda, que é o Brasil para Cristo, Deus é Amor, quadrangular, ela é paulista, né? É uma onda de São Paulo, que ficou com o rádio e com as curas divinas. A terceira onda já vem de matriz mais carioca, né? E é exatamente a que vem também usando a televisão. Olha como que influencia a região, né? E que é a terceira onda, seria essas denominações, e aí entraria Trono de Deus, Igreja Mundial, Igreja Renascer, é uma outra onda, né? Muito bem, mas quando se fala aqui de interpretação pentecostal, ele está falando basicamente da Assembleia de Deus mesmo, porque essa lição é da Assembleia de Deus, né? É a escola bíblica. Então, claro que por isso o pentecostalismo clássico. A autoridade da Bíblia, então, uma das marcas do pentecostalismo é o compromisso inegociável com a Bíblia. Isso é importante. É só a Bíblia. Por isso que os presbiterianos tortavam o nariz, né? Falavam, será que o pentecostalismo são protestantes, tem base na reforma? Claro que tem. Porque se a Bíblia é a base, mas não crê na profecia, não crê nos dons espirituais? Mas não pode ser contra a Bíblia. Então, se tiver qualquer dom espiritual que fale contra a Bíblia, a gente rejeita e fica com a Bíblia. Então, essa é a ideia do pentecostalismo clássico, né? Então, o compromisso inegável com a Bíblia. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, nossa autoridade final em questão de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infabilidade. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Nessa compreensão, refutamos a relativização, a desobediências aos preceitos bíblicos. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a liberalidade dos milagres, a atualidade do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, exatamente porque cremos na literalidade da Bíblia. Porque em Atos capítulo 2 fala do batismo no Espírito Santo. Então nós cremos. Então, se existe um grupo que crê na literalidade da Bíblia, são os pentecostais. Porque eles só são pentecostais por crer na literalidade da Bíblia, que é o batismo no Espírito Santo, conforme Atos. 2.2. E a questão da iluminação do Espírito Santo? Bom, a doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita. Todo mundo que aceita Jesus é selado com o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, né? Somente o estudo racional não é suficiente. Então aí vem a diferença das igrejas tradicionais das pentecostais. Porque aí fica aquela homilia, né? Aquele sermão tradicional, mas que não muda a vida das pessoas. Não, tem que mudar a vida, né? Então tem que ter uma experiência com Deus. Então, paralelamente então a essa revelação da Bíblia, nós temos, obviamente, o experiencialismo. Agora, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame da Bíblia. Porque na igreja pentecostal, a gente pede para as pessoas buscarem o batismo no Espírito Santo, mas fala que ela tem que ler a Bíblia, que a Bíblia é a única regra de fé. É a palavra de Deus que é lida nos púlpitos.
Então a Bíblia tem a prioridade. Então a iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia. Apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito Santo. Aumenta a fé da pessoa. Ela foi batizada com o Espírito Santo, foi revestida de poder, aí que ela passa a ler mais a Bíblia ainda. Vai acatar mais a palavra ainda. Tá? E 2.3, o valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo, o cristão, um varão perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada em nossas vidas no nosso cotidiano. Então, cotidianamente, eu tenho que estar aplicando a palavra de Deus na minha vida. Então, olha o que ele fala. Essas declarações, isso é muito importante. Então, que essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada no nosso viver cotidiano. Tá? Então, não é simplesmente ler a Bíblia e ficar por isso mesmo. Tá? Então, as verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela igreja. Tá? Então, elas são confirmadas. A pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ou seja, o revestimento do poder, aí ela tem mais sede pela palavra, de ir na escola bíblica dominical, de ir no culto de oração, de ensino, e não o contrário. Então, aí, como o pentecostalismo percebe, né, a experiência e o experiencialismo. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Por quê? Porque está escrito lá, Pedro pregando, ele fala, essa promessa é para nós, para os que estão aqui, para os vossos filhos e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, quer perto, quer longe. Então, é uma promessa de revestimento de poder para aqueles crentes na igreja primitiva, para outras gerações, para todos quantos o Senhor Jesus chamar. Deus não te chamou? Chamou. Então você tem o direito também. Você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode receber a promessa, a experiência do revestimento de poder, com a evidência de falar novas línguas, porque essa é uma promessa para você também, conforme diz a palavra de Deus. Então ressalta-se, porém, isso é importante, que nem a experiência, nem a tradição da igreja pode estar acima da Bíblia. Hein? Então isso aqui é uma coisa de extrema relevância. Eu vou repetir, ressalta-se que nem a experiência, nem a tradição pode estar acima da Bíblia. Então, não adianta a pessoa falar, mas eu senti, eu vi, eu tive uma visão. Não pode ficar acima da Bíblia. Se qualquer coisa, a experiência que você teve, estiver contra a Bíblia, esquece a sua visão, fique com a Bíblia. Uma vez uma irmã falou para mim, olha pastor, eu estava desviada. Aí eu tive um sonho com o meu pai, que já morreu há muito tempo. Ele veio no meu sonho e pregou o evangelho para mim para eu voltar para a igreja. Por isso que eu voltei. Eu falei, não, peraí. O seu pai orou muito por você para você voltar. Mas não é que ele veio. Seu pai não veio para você. Aí ela ficou meio assim, né? Eu falei, não, irmã, você ficou com uma memória, porque ele sempre pregava para você, ele sempre orava por você. Essa é a vontade dele em vida. Agora ele está com Jesus, irmão. Agora a decisão é sua. Tá? Muito bem, que bom que você voltou para Jesus, que Deus te abençoe. Mas a Bíblia não fala isso não. A Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo. Não tem mais nenhuma possibilidade do seu pai ter voltado para pregar para você. Aí o pastor falou, é que você ficou com uma memória boa dele, que ele sempre pregava para você, não pregava? Pregava. Ele sempre orava para você, não orava? Orava. Então você ficou com isso. Tá? Mas ele não voltou para você em sonhos, não existe essa possibilidade. Porque a Bíblia fala que não existe. Tá vendo? Então pastor, obrigado, Deus abençoe. Amém, irmã. Tá? Então fique firme com Jesus, porque essa era a vontade do seu pai que já morreu. Mas não que ele voltou para você em sonho para pregar. Isso não existe. Porque depois da morte segue-se o juízo. Tá vendo? A gente precisa ensinar as pessoas, irmão. Agora se eu fosse o quê? Falar, que benção. Que benção é uma coisa contra a Bíblia, embora ela tenha se convertido, mas vai contra o que a Bíblia fala. Então eu preciso ensinar ela. Eu falei, não, irmão, porque se você ficou com uma memória boa na cabeça, porque seu pai gostava muito de você, orava por você, queria que você aceitasse Jesus, então você sonhou. Mas não é que o seu pai veio para você em sonho, não veio não. Seu pai está nos braços do Senhor Jesus e não vai sair de lá para vir em sonho para você, porque já tem a Bíblia que prega para você, que você tem que se converter.
Então, sempre a Bíblia em primeiro lugar, não pode ser a tradição e nem experiencialismo. Tá? Muito bem, então nós temos que ressaltar que somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja. Isso que é a bênção. Então a Bíblia corrige qualquer experiência que não seja uma experiência bíblica. Então, o resuminho do tópico 2, a Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. E a 3, regras básicas de interpretação. Eu acho que essa parte 3 talvez seja a mais importante dessa lição, como ler a Bíblia. Por quê? Olha a regrinha de ouro, a Escritura é a sua própria intérprete. Essa é a regra de ouro de um cristão fiel a Deus, nascido de novo de um cristão bíblico. Não é a tradição, não é a igreja, não é o pastor, não. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra de ouro das Sagradas Escrituras. A hermenêutica tem origem no termo hermenêuticos, que na teologia designa princípios que regem a interpretação do texto sagrado. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si mesma, conforme Isaías 8:20. Então, ler a Bíblia e procurar na própria Bíblia a interpretação, não ficar inventando coisa. Significa que devemos estudar a Bíblia segundo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão da outra parte do texto. Essa afirmação é legítima, porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Embora esse método seja legítimo, o estudante da Bíblia precisa também de outros auxílios de regras básicas para a correta interpretação. Então, primeiro, regra de ouro, ou regra áurea. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra de ouro. Bom, existem ainda situações que a Bíblia não está me deixando claro, então vamos para outros princípios de interpretação da Bíblia. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, nós temos que enfatizam que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Então, por ser a palavra de Deus, eu sempre procuro interpretar a Bíblia de maneira literal, quando possível. Por exemplo, quando Jesus pega o vinho e pega o pão, então Jesus nem tinha morrido na cruz ainda, irmão. Ele nem tinha sido crucificado. Portanto, ele não tinha ainda entregue o corpo dele para ser rasgado no madeiro e o sangue dele nem tinha escorrido ainda. No entanto, ele pega o pão, parte e fala, esse pão é o meu corpo que é partido por mim. Então só pode ser literal, né? Aliás, só pode ser simbólico, né? Não tem jeito de ser literal, porque o corpo dele ainda não tinha sido crucificado. Então em João, capítulo 6, versículo 54, quando Jesus fala, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Mas ele está falando de elementos simbólicos, até porque depois ele mesmo fala que ele estava falando de maneira espiritual. Os judeus interpretaram literalmente, falam, mas eu não sou canibal, Deus me livre e guarde. No judaísmo, irmão, é impossível imaginar comer carne humana, é abominação. Tomar sangue humano, sangue é a vida na percepção judaica. Eles nem o sangue dos animais, eles têm que jogar o sangue fora. Então eles caem escandalizados. Aí Jesus fala lá na frente. Pois é, mas o que eu estou falando é espírito e verdade, né? Quer dizer, era simbólico, né? Então nós interpretamos a Bíblia literal, quando é literal. E simbólico quando literalmente está falando de símbolo. Jesus pega o pão e fala, esse é o meu corpo, claro que é o símbolo do corpo dele. Esse é o meu sangue, claro que é o símbolo do sangue dele. É óbvio, porque ele nem tinha sido crucificado. Foi na noite que ele foi traído que ele pegou o pão e partiu. Esse é o meu corpo, mas ele não tinha sido crucificado ainda. Esse é o meu, pegou o cálice e falou, esse é o meu sangue. Mas ele ainda não tinha derramado sangue. Então só pode ser símbolo, né, irmão? Então nós fazemos a leitura literal até para interpretar o que é simbólico, tá? Então, esse é um bom exemplo de que, nesse caso, ele está falando simbolicamente do corpo. Quando ele fala aqui, então, tomai, comei, isso é meu corpo, Mateus 26, 26. Não tem jeito de ser o corpo literal, que nem a Igreja Católica diz que pega a hóstia, não pode nem morder a hóstia, porque não sai sangue. Impossível isso, irmão. Por quê? Porque Jesus nem tinha morrido na cruz ainda. Quando ele pega o pão e fala, esse é o meu corpo. Então como que? Ele nem tinha derramado o sangue dele quando ele pega a taça e fala, esse é o meu sangue. Então só pode ser simbólico, né, irmão? Não tem jeito de ser literal. Muito bem. Então esse texto mostra que corpo aqui não pode ser o sentido literal.
Outro princípio se refere ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem. Então, isso é importante, você tem que olhar os versículos que precedem o texto, né? Então, diz a máxima que o texto fora do contexto vira o quê? Um pretexto. Tá? Desse modo, observando esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode se basear em um único texto. Tem gente que pinça lá um versículo e faz um cavalo de batalha em cima de um único versículo. Essa é uma pessoa que não conhece interpretação bíblica, porque você não pode criar doutrina em cima de apenas um apontamento. A doutrina bíblica ela tem que ser citada em outros livros para ser uma completude, tá? Não pode ser isolada. Por isso que muita coisa é apenas um costume, que não é um costume local. Não pode, não tem em outros locais, só foi naquele local que foi dito aquele assunto, porque era um assunto local. Né? 3.3 Os perigos da hermenêutica da pós-moderna. A nossa ortodoxia refuta todo e qualquer um que nega a inspiração verbal da Bíblia. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar e relativizar. Isso aqui não é bem desse jeito. Não, mas com que autoridade está falando isso? Né? Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor, em prejuízo do texto ou do autor bíblico. Por isso que eu falo, irmão, nós temos que ser honestos na interpretação. Se a Bíblia não está dizendo aquilo, se a Bíblia não está falando daquilo, então você não pode afirmar o que a Bíblia não está falando, irmão. Agora, só para agradar a sua denominação, você pega um versículo, é igual a nossa igreja mesmo. Chega lá, na hora de tomar o cálice e o sangue. Aí você, irmão, vamos esperar, porque nós não somos como algum que não espera. Irmão, esse texto está se referindo ao ágape, ao jantar ágape. Porque tinha gente que levava comida na frente, comia tudo. Pois os irmãos mais simples chegavam, mas os irmãos mais simples não tinham mais nada que comer. Então ele fala, esperais um pelos outros. Mas é um contexto maior. Tem algum problema as pessoas esperarem para comer? Não, irmão. A maior parte das igrejas, todo mundo fica com o pãozinho esperando, aí come tudo junto. Tudo bem, não há problema nenhum. Fica lá com o cálice esperando, depois toma tudo junto. Não há problema nenhum. Mas tem algum problema aquelas igrejas que passa o pãozinho, a pessoa pega e come e não espera? Passa o cálice, toma e não espera? Não tem, irmão, porque o assunto ali, esperais um pelos outros, está se referindo ao contexto maior, que era o jantar ágape, irmão. Mas também não tem problema se esperar. Tá vendo? O que precisa é entender o texto. Não pode a pessoa pegar e dizer, irmão, essas igrejas aí que passa lá o cálice, o pão, e a pessoa come primeiro, está errado. Da onde você tirou isso? Aqui, esperai um pelos outros. Sim, irmão, mas esse é o contexto maior. Era o jantar ágape. Tá vendo como as pessoas não lê a Bíblia direito ou não estuda? Às vezes é preguiçoso, não estuda o contexto. E aí fica aí só para defender a tradição dele. Então, irmão, não pode, né? A pessoa tem que ter discernimento, equilíbrio, né? Precisa ter equilíbrio. Então, o fechamento aqui, a síntese, a Escritura é a sua principal interpretação. A Escritura é a sua principal interpretação. É a regra de ouro da interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito Santo auxiliam na correta interpretação. Tá? E para nós fecharmos então, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Agora, nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Então, irmão, olha, salvação irmão, é só crer no Senhor Jesus, você é salvo tu e sua casa. Então, o básico, salvação, batismo no Espírito Santo, está tudo ali na Bíblia. Agora, claro, tem coisas que precisa ter um conhecimento maior, né? Mas é uma coisa mais complexa, não é o básico. O básico é essa simplicidade, está tudo ali, irmão. Agora, tem coisas, né, mais complexas. Aí você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, tá? Mas, para salvação, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e sua casa. Né? Atos 16:31, Paulo falou isso para o carcereiro de Filipe. Então, a igreja crê e professa e deve ser interpretado a Bíblia, né? No que a igreja crê e professa, deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Então, ele fecha com a
a regra de ouro. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Graças a Deus. E Deus continua abençoando você e sua família. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br. Você pode baixar lá a lição e compartilhe essa lição, meu irmão. Compartilhe aí com sua família, com os professores, com seus amigos. Joga lá na sua rede WhatsApp, Facebook. Vamos compartilhar tudo que é bom para a edificação da obra de Deus. E se você quiser viajar comigo para a Terra Santa, no grupo do professor Alberto, você que tem condições econômicas, vamos fazer essa viagem para Israel, já tomou a vacina, já está imunizado, vamos conhecer a Terra Santa? Nós pretendemos viajar finalzinho de março para abril. Dá tempo ainda? Aí estão os telefones da Renova Turismo. Liga para a Renova Turismo, ou escreva aí no e-mail e diga: eu quero viajar no grupo do professor Alberto. Não importa a parte do Brasil ou fora do Brasil. Tem irmãos que estão em outros países e vão viajar conosco também. Vai ser uma alegria. Vai ser um curso teológico, geográfico, cultural, histórico, profético. Vai ser uma bênção. E você é o meu convidado. Se você tem condições econômicas, invista um pouquinho em você. Ainda mais depois dessa pandemia, não é? Que Deus continue abençoando sua vida. Aí estão os telefones. Entre em contato com a Renova Turismo e fale: eu quero fazer parte dessa viagem para Israel. Grande abraço. Fique na paz do Senhor.